pessoal, agora a gente vai ver os operadores aritméticos, né, que são bastante utilizados aí também no nosso dia a dia como programador. Eu faço um destaque aqui principal, né, para os operadores básicos. A gente já usa direto, né, que é o subtração, a adição, a multiplicação e a divisão. Mas aí alguns outros operadores que nós também precisamos utilizar, né, que é o operador aqui de módulo, o resto da divisão, né, o POU, que ele é considerado aqui um operador, mas ele na verdade é uma função, né? O POU ele eleva a base ao expoente, então ele realiza potenciação. O SQRT, que realiza aqui para a gente a radiação, né? Ele calcula a raiz quadrada. E os operadores aqui de incremento e decremento, né? Eu vou mostrar para vocês isso daqui na prática, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar no código. Mas basicamente esses são os operadores aritméticos aí da linguagem C. Então voltando aqui no nosso código, né, eu continuo com o mesmo programa, só que agora a gente está na parte aritmética. Vou fazer atribuições aqui de valores para o FA e para o FB. Então veja aqui, ó, FA e FB receberam esses valores, e aí aqui eu mostro, né, que nós podemos utilizar os operadores mais, divisão, menos, vezes, né? Então vamos lá, ó. O que acontece se eu fizer uma soma aqui, ó? Veja que o compilador resolve o que está do lado direito, pega a resposta e armazena na variável soma. Então ele vai somar o 10 com o 2, vai dar 12, o 12 é armazenado no soma. Tá aqui, ó, o 12 é armazenado no soma. Aqui, ó, o que acontece se eu fizer, né, um soma com int? Então eu tenho aqui um ponto flutuante e tenho aqui um inteiro. Se eu somar, pessoal, vocês vão observar aqui, ó, que o soma com int, né, o float com int, funciona. Né? Ele vai pegar a parte fracionária, vai somar aqui com a parte inteira e vai me dar o resultado tranquilamente aqui. Não tem problema algum de você fazer isso. Né? E se eu fizer aqui uma divisão, né? A divisão é aquele conceito que eu falei para vocês. Olha, presta muita atenção quando tiver divisão, para o tipo de variável que vocês estão selecionando aí. Se eu colocar um int aqui, eu posso ter problema, né? Porque se a minha divisão der resto, o resto é perdido quando a gente utiliza a variável int. Aqui depois eu executo no final para vocês verem que é o que? Que é um printf mostrando o processamento dentro dele. Observe aqui para vocês verem, ó. Observem aqui, ó, que o printf também eu posso fazer operações dentro dele. Como que o printf resolve isso daqui? Ó? Ele vai resolver, vai calcular o resultado que der aqui, ele vai colocar no lugar do %f. Depois ele vem no próximo parâmetro, pega essa expressão, resolve ela e coloca o resultado no lugar do segundo %f. E faz assim sucessivamente. Bom, agora vem aqui um operador, pessoal, que a gente utiliza bastante também, né? Para vários algoritmos utilizam o resto. Então, o que ocorre aqui, para a gente entender? O resto aqui, pessoal, ele é o operador módulo. Então, a operação que vai ser feita aqui é o seguinte, ó. Pega o 50, que é o CA, divide pelo CB, que é o 7. Então, 50 dividido por 7 vai dar 7 e sobra 1. Né? É uma divisão inteira. Então, o que vai ser armazenado na minha variável aqui é o resto da minha divisão. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu que a gente fez aqui um 50 dividido por 7, deu 7, e aí sobrou 1. O que sobra é o que vai ser guardado dentro da minha variável resto. Tá ok? Então é bem simples também de entender esse operador. Vamos ver aqui a execução dele no nosso algoritmo. Então, deixa eu marcar aqui a nossa variável resto, para a gente ficar atento nela, né? Então tá aqui, ó, executamos, CA recebeu 50, o CB vai receber 7, e agora o resto recebe 1. Mesma coisa aqui, ó, 8 dividido por 3. Então, 8 dividido por 3 dá 2 e sobra resto 2. Então, o meu resto aqui agora, ó, vai ter o valor 2. Ó, 8 e 3. 8 e 3. Quando eu executar essa linha, o resto tem 2.
Ok? Guardem esses conceitos aí que vocês provavelmente irão utilizá-los aí em breve. Bom, agora outro operador, pessoal, que a gente utiliza muito na linguagem C é o operador mais mais. É o incremento e o decremento, o mais mais e o menos menos. O que ocorre aqui nesse caso, pessoal? Esse x mais mais, ele é equivalente, x mais mais, ele é o equivalente ao x recebe x mais 1. Então, essas coisas aqui são equivalentes. Né? Da mesma forma, se for o menos menos aqui, é o x recebe x menos 1. Né? E aí, o que ocorre aqui? Ó, é uma forma que a linguagem C tem de incrementar variáveis, né, sem ter que recorrer a essa expressão aqui. Ó. E aí aqui é muito importante que tem um funcionamento diferente que eu quero mostrar para vocês aqui no compilador. Né? A ordem em que o mais mais aparece, se é depois da variável ou antes da variável, né, e do menos menos também, influencia diretamente no resultado. Então vamos fazer esse fragmento de código aqui para a gente entender isso. Ó. Aqui eu fiz o meu x vale 10. Bom, quanto que vai dar essa conta aqui? Ó? Essa conta aqui, ela vai dar 11. Por quê? Porque como o mais mais está depois do x, o que vai acontecer? O compilador ele vai resolver essa operação. Depois que ele resolver, aí ele incrementa o x. Então o que vai acontecer aqui? Ó? O R1 vai receber 11 e o x vai passar a ser 11. Né? Por quê? Porque o x nesse momento aqui, ó, ele vale 10. Então, como o compilador vai resolver isso aqui, ele vai fazer 1 mais 10 dá 11. Assim que ele terminar de resolver 1 mais 10, ele faz o x recebe x mais 1. Então, o x vira 11 aqui. Ó. Quando a gente executa, ó lá, o x virou 11 e o R1 virou 11. Bom, agora eu vou fazer o meu x voltar a ser 10 de novo aqui. Ó. Vou mostrar diferente para vocês. Ó. O x voltou a ser 10. Nesse caso aqui, pessoal, o mais mais está antes da variável. Então, o que vai acontecer? O compilador resolve isso daqui primeiro. Ó. Então, ele vai fazer o seguinte. Ó. Pega o x, que é 10, e faço mais 1 nele. Ele passa a valer 11. E aí, eu pego o 11 que está no x agora e somo no 1. Né? Então, aqui, ele primeiro faz a operação e depois incrementa o x. Aqui, ele incrementa o x, muda o valor dele e aí ele faz a operação. Então, observe aqui no R1 ó, que ele vai passar a ser 12. Olha lá, o R1 vale 12 e o x foi incrementado para 11. Né? Mesmo processo quando a gente tem o menos menos. Então, vou fazer direto aqui. Ó. Né? O x passou a ser 9 e o R1 passou a ser menos 8. Né? Porque eu fiz 1 menos 9. Né? Muito bem, pessoal. Dando sequência aqui nos nossos operadores, o POU e o SQRT. Né? O POU e o SQRT, para que eles funcionem, vocês precisam fazer um include aí na biblioteca matemática, tá? E depois eu vou mostrar aqui no console como que nós temos que compilar em Linux, só em Linux, quando a gente faz o include na biblioteca matemática, na Math. Então, o POU ele é bem tranquilo. Ó. Eu vou criar uma base, um expoente aqui. Olha lá, base 2, expoente 3. Se eu elevar 2 à terceira potência, né, o elevado meu aqui, ó, 2 elevado à terceira potência, dá 8. E o raiz, pessoal, é tranquilo. Basta usar a função SQRT e passar aqui para SQRT o valor que eu quero calcular a raiz. Eu posso colocar tanto um número literal aqui, escrever o número que eu quero, quanto colocar uma variável aqui dentro, ou inclusive uma expressão aqui dentro. Que o compilador sempre vai resolver o que está entre parênteses, o resultado disso ele vai aplicar a raiz quadrada. Então o SQRT aqui da raiz dá 5, correto? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui um teste de precedência. Né? Como que isso aqui vai ser executado? Né? Quando a gente tem esses operadores nossos, pessoal, deixa eu voltar aqui no nosso slide. Quando a gente tem os nossos operadores aqui aritméticos, né? Que tem vários exemplos. Todos esses exemplos aqui eu fiz no código com vocês, tá?
né? A gente tem aqui, ó, a precedência dos operadores aritméticos. Ó. Qual que é mais alto? Como que é resolvido aqui? Como que o compilador resolve uma expressão daquela ali que eu mostrei para vocês? Ó. Primeiro ele resolve os parênteses internos, depois ele resolve o pool e o sqrt, depois ele resolve o incremento e o decremento, correto? Depois ele resolve o vezes, o dividido, o módulo. Né? O que é mais baixo aqui de prioridade é o mais e o menos. Aí aqui segue as regras matemáticas mesmo que nós conhecemos. Então aqui, olhando aqui o nosso exercício, não é? Como que ele resolveria isso daqui? Ó? Bom, primeiro o compilador vai resolver aqui para a gente o nosso parênteses mais interno. Então ele vai vir aqui e vai resolver isso daqui. Ó. Como o x vale 10, né? Então, e como o mais está depois do x, então ele vai resolver aqui, ó, 10 vezes 2, dá 20. Né? E aí o x passa a valer 11. Mas ele vai usar o valor 10 aqui porque o mais está depois da variável. Muito bem, resolvi o 20. E aí? Aí ele vem resolver o pool e o sqrt, da esquerda para a direita. Então ele resolveu aqui o pool, 2 elevado à terceira, e resolveu o sqrt, raiz de 25. Né? Muito bem, e depois? Aí depois, pessoal, ele vai resolver aqui, ó, né, as operações que tem mais prioridade. Por exemplo, a divisão, ela tem mais prioridade que o mais. Então ele vai fazer aqui, ó, 20 dividido por 4, que dá 5. E aí, aqui, ele vai simplesmente somar, né, o que dá o nosso resultado 18. Voltando aqui para o nosso código, vamos executar. Preste atenção aqui no teste de precedência, executamos, está lá, resultado 18. Tá joia? Próxima aula a gente vai ver aqui um pouquinho da parte de operadores lógicos.